trazendo aqui dentro do plantão policial a participação do primeiro tenente Maróquio, que trouxe preso um suspeito de notas falsas e um cidadão também com mandado de prisão. Tenente Maróquio, boa tarde. Boa tarde, Jota. Na tarde deste último sábado, aportou informações quanto a um indivíduo que estaria circulando, um indivíduo com diversas passagens policiais e que possuiria um mandado de prisão em seu desfavor e que estaria residindo atualmente numa das ruas do bairro Esperança. Depois das informações, as guarnições do Tático Móvel do 14º Batalhão intensificaram o patrulhamento local, até que em certo momento os militares do GPMOR visualizaram um indivíduo com semelhante às características repassadas e uma motocicleta. Esse indivíduo, ao perceber a guarnição policial se aproximando, tentou desvencilhar-se das equipes do GPMOR, porém acabou sendo abordado. No momento da abordagem, ele apresentou um nome falso, bem como durante as buscas pessoais foram localizados em sua carteira 3 notas de 50, que percebeu-se, teve a suspeição de que se tratava de moedas falsas. Então, após as diligências e levantamentos, conseguimos confirmar a identificação desse indivíduo, que de fato ele estava com mandado de prisão em desfavor por outros crimes, dentre eles latrocínio, homicídio, roubos, entre outros, e também configurou-se que essas notas eram falsas e, em contato na residência desse indivíduo, foi localizado ainda uma outra quantidade bem grande de moeda falsa, um total de R$ 10.750 em notas falsas, sendo 87 cédulas de R$ 100 e 41 cédulas de 50. Então esse indivíduo ele foi encaminhado à delegacia da Polícia Federal de Ipatinga mesmo, uma vez que se trata de um crime de âmbito federal. Então, esse indivíduo foi conduzido para a delegacia da Polícia Federal e autuado pelo crime de moeda falsa, que tem uma pena alta, até 12 anos, cumprimento desse mandado de prisão que ele tinha em seu desfavor, além da apresentação de falsa identidade, tentar se passar por outra pessoa, e pelo crime de desobediência ao tentar evadir. Esse infrator, ele é oriundo de onde, o Tenente Maróquio? Esse indivíduo, ele possui diversas passagens na zona rural, ele até então residia em São João do Oriente, só que, segundo ele, nas últimas semanas ele havia se mudado para esse endereço no bairro Esperança e permanecia aqui por enquanto. E essas notas falsas, em parlamentação com ele chegou a revelar para a Polícia Militar de onde vêm essas notas falsas, qual que é a negociação, qual é a vantagem que ele tem em adquirir essas notas falsas? Num primeiro momento ele negou, toda a história que ele trazia, tanto quanto a sua identidade, quanto a esse material. Ele negava, mas chegou um certo momento que ele percebeu que os militares já tinham realizado o levantamento, já tinham identificado, Ele confessou que esse material, essas notas falsas, ele adquiriu em São Paulo, teria chegado aqui, trazido parte para São João do Oriente, onde ele tem uma companheira, e a cada R$ 1.000 que ele adquiria em notas falsas, ele pagava 400. Então, ele adquiriu essa quantidade muito superior a R$ 10.000 em notas falsas, mas ele já havia vendido parte, já havia distribuído em comércios outra parte, mas que agora, felizmente, esse material aí foi apreendido e já não vai mais gerar transtorno para o comércio e demais pessoas. Ou seja, até agora o volume de faturamento dele foi de 60%, então? Esse indivíduo aí, ele mesmo narrou que ele trocava, ele pagava R$ 400 a cada 1.000 em dinheiro falso, então ele adquiria esse lucro, entre aspas, mas que foi retirado de circulação nessa operação dos militares do Tático Móvel. Vocês foram para conferir uma situação e acabou vislumbrando outra? Não, exato. A informação inicial constava esse mandado de prisão em desfavor do indivíduo. Em pesquisa, a gente já pôde levantar que era um indivíduo de alta periculosidade pela quantidade de passagens policiais e pela natureza dos crimes, que envolvem situações de latrocínio. Ele narrou, inclusive, que num
roubo que foi praticado, ele foi alvejado, inclusive alvejou o indivíduo, foi alvejado, entre outras situações em que ele é suspeito de homicídio, permaneceu um certo tempo encarcerado, mas paralela à situação, os militares buscam sempre aprofundar ao máximo e averiguar. Então, partindo desse cumprimento de mandado de prisão, chegou-se a esses outros crimes que estavam sendo praticados por esse indivíduo, essa apreensão de vasta quantidade de nota falsa, e localizou ainda em sua residência, um local bem escondido, mais uma grande quantidade. Então foi possível aí encaminhar esse indivíduo para a Polícia Federal com todo esse arcabouço aí probatório e esses crimes praticados. Tenente Marocco, aproveitando o ensejo desta situação, quando um comerciante ou alguma pessoa é vítima de uma moeda falsa, qual deve ser o procedimento dessa pessoa? Bom, a providência inicial é fazer o contato o mais rápido possível com a Polícia Militar via 190 para poder repassar as características dessa pessoa, o sentido que seguiu, tentar verificar esse tipo de situação, se for possível, buscar câmeras, né, no próprio comércio ou nas proximidades, para que a gente busque identificar esse indivíduo e tentar localizá-lo, porque é um crime, como eu disse, de alta gravidade, a pena para ele a quantidade de anos, né, é bem superior, bem como a incumbência, a competência mesmo para seu processamento é até de âmbito da Polícia Federal. Então a gente pede, né, que tente verificar o mais cedo possível. Primeira coisa é fazer a conferência, né, para tentar já identificar que esse material é irregular, mas se por acaso venha descobrir no momento posterior, que tente acionar o mais rápido possível a Polícia Militar para que a gente possa fazer esse rastreamento e a identificação e prisão desse indivíduo. Os policiais que trabalharam sob o comando do 1º Tenente Marocchio nesta operação da Polícia Militar? Tivemos aí, a informação foi repassada nas demais guarnições do Tático Móvel e intensificado o patrulhamento no bairro, e foi possível a apreensão dessa motocicleta e a prisão desse indivíduo por parte dos militares do GPMO, bem como as diligências prosseguiram com a guarnição do Comando Tático e as demais equipes. Ok, 1º Tenente Marocchio.